Vamos então à última pauta do programa deste domingo. Vamos falar agora sobre um julgamento que mexeu com os Estados Unidos. É o caso Kyle Rittenhouse. Ex-cadete da polícia, ele foi acusado de homicídio por ter matado 2 homens, de tentativa de homicídio por ter ferido um terceiro durante uma noite de protestos em Kenosha, no estado de Wisconsin, em agosto do ano passado. À época dos fatos, ele tinha 17 anos. Alega ter agido em legítima defesa. Vou passar então a palavra para o Rodrigo Constantino para a gente tentar explicar um pouco mais, detalhar esse caso. Consta? Silvio, eu vou tentar ser muito breve aqui pelo adiantado da hora também, né? Esse é um assunto muito indigesto. Eu acho que a gente até pode dedicar mais tempo no domingo que vem para falar sobre isso, porque é muito importante, né? Tivemos aí a boa notícia, né, dele ter sido considerado not guilty em todas as acusações, e esse é um caso que não deveria ter ido para júri, né? Por quê? Porque os vídeos, tudo já levava à conclusão de que ele agiu, sim, em legítima defesa. Vamos lembrar ali, naqueles protestos, entre aspas, das Antifa junto com Black Lives Matter, que quebravam tudo, incendiavam tudo, agrediam todo mundo, né? O Kyle Rittenhouse foi armado, né, proteger, segundo ele, propriedades de terceiros. E ele, inclusive, tem imagens, ele ajudando pessoas ali feridas do próprio movimento, né? Nisso ele é cercado, perseguido, né? E quando ele está sendo agredido, ele reage. E as imagens mostram isso. Aliás, foi curiosíssimo que a promotoria, que fez um papelão nesse caso todo, né? Por pressão internacional, da própria imprensa toda, a promotoria chegou a reclamar dos vídeos. Não, mas não é para mostrar os vídeos, porque não quer os fatos, não quer a verdade, né? E ele atirou e acabou matando 2 e ferindo 1. Agora vamos lá, o que eu quero falar muito rapidamente aqui com o nosso telespectador? É por que alguns casos ficam locais de crimes e outros casos acabam ganhando dimensão internacional, né? Isso é a pergunta talvez mais relevante aqui, porque nós temos casos de crimes terríveis, né? Estupradores e coisas assim que não saem, às vezes, de uma notinha e são tratados como assuntos locais de alguns estados ou alguns municípios e condados, né? Pois bem, a resposta para isso é a parte mais importante aqui. O caso se torna internacional quando atende a uma narrativa. Qual é a narrativa? Vamos voltar à pauta anterior que estávamos discutindo. Quando a narrativa serve para aquele denominador comum, demonizar a civilização ocidental e seus representantes, supostamente, né, o homem branco, heterossexual, né, e tratar como vítima as minorias, aí o caso ganha dimensão. Quando não dá, quando é, por exemplo, um negro ou um gay que agrediu ou matou um branco, aí é jogado para baixo do tapete. Então é disso que se trata. Em que pese, e aí vem o grande fator aqui curioso, né? Em que pese o fato de que os 3 indivíduos alvejados pelo Rittenhouse sejam brancos. Eles estavam no movimento ligado ao Black Lives Matter, então aí pronto, ganhou o selo de qualidade que estão defendendo a causa justa, né? Aí se tornam sempre vítimas. Outro aspecto curioso, os 3 tinham ficha corrida, criminosos. Nada disso veio à tona pela imprensa, a imprensa não quis saber dos casos. O New York Times abriu um editorial comparando e puxando já o caso do George Floyd. O que tem a ver o caso do George Floyd com um policial ali com o joelho no pescoço do cara com esse caso? Não tem absolutamente nada a ver, a não ser que você entenda que o elo é a narrativa. É sempre distorcer tudo para pintar as minorias como vítimas e o branco, supremacista branco, como malvado. Esse rapaz, tinha 17 anos na época, foi tratado como supremacista branco, sabe por quem? Pelo Joe Biden, em campanha. Eu fico agora me questionando como é que vai ser o processo que esse garoto vai poder meter em cima do presidente dos Estados Unidos, que, aliás, teve na figura da porta-voz cobranças em relação às suas declarações passadas e saiu pela tangente, fugiu do assunto. Por quê? Porque o Joe Biden usou politicamente, explorou esse caso, tentando associar o quê? A Trump, a supremacistas brancos que saem por aí atirando por racismo em minorias. Essa é a narrativa. A mídia é um tentáculo do Partido Democrata. E eles fazem campanha o tempo inteiro. Não importa que destruam vidas, não importa que não liguem para os fatos. Felizmente, ainda temos juízes, se não em Berlim, pelo menos na América. O júri decidiu a coisa certa.
The defendant will rise and face the jury and hearken to its verdicts. State of Wisconsin versus Kyle Rittenhouse. As to the first count of the information, Joseph Rosenbaum. We, the jury, find the defendant Kyle H. Rittenhouse not guilty. As to the second count of the information, Richard McGinnis, we, the jury, find the defendant Kyle H. Rittenhouse not guilty. As to the third count of the information, unknown male, we, the jury, find the defendant Kyle H. Rittenhouse not guilty. As to the fourth count of the information, Anthony Huber, we, the jury, find the defendant Kyle H. Rittenhouse not guilty. As to the fifth count of the information, Gage Grosskreutz, we, the jury, find the defendant Kyle H. Rittenhouse not guilty. Members of the jury, are these your unanimous verdicts? Is there anyone who does not agree with the verdicts as read? Would you wish the jury polled? Ana, você também acompanhou bem esse caso. Sim, Silvio, e vamos entrar semana que vem, né, no próximo domingo, aí, em detalhes nesse caso, porque é um caso que é um caso que vai se tornar aí histórico, estará nos livros de história dos Estados Unidos, será comentado durante anos aí, e foi um caso que, como o Rodrigo muito bem colocou, foi usado para politizar a justiça. Ainda bem que os júris ali chegaram a um veredito, demorou até um pouco mais de tempo do que o esperado, né? E graças também aos celulares, né? A gente estava falando da informação na palma da mão, graças aí aos celulares, a informação na palma da mão, os live streamings que tanta gente estava fazendo ali naquela noite onde Kenosha estava sendo atacada e vandalizada pelo Black Lives Matter e pela Antifa, graças a esses vídeos ficou aí comprovado que o Kyle ele agiu em legítima defesa. Mas, obviamente, que o caso foi levado a um extremo para aí atacar o ex-presidente Donald Trump, atacar a segunda emenda americana, que aí dá o direito de posse e porte, né, de armas, até para um menino na idade do Kyle ali. E isso tudo, nós vamos entrar com mais detalhes semana que vem, mas, de uma certa forma, esse caso ilustra aquilo que nós estávamos falando, né? A proibição do questionamento, a proibição de você levantar dúvidas legítimas, onde a política fica de fora. Hoje, nada é possível questionar, indagar, debater intelectualmente, de uma forma honesta, sem colocar a política no caso. Um último ponto aí no meu comentário, Silvio, é que o próprio juiz desse caso, né, a mídia aí tentou colocar o juiz também como supremacista, todas essas falácias, essa lista toda de istas que estamos aí vendo de uma maneira, inclusive, com muito desrespeito às vítimas desses regimes totalitários, né, nazismo, fascismo, o próprio juiz do caso, ele ali colocou os pingos nos is e disse e orientou muito bem o júri e os jornalistas presentes que ele não deixaria o caso ser politizado. Entraremos com mais detalhes semana que vem, porque é um caso que vale a pena a gente analisar de uma forma até filosófica do que está acontecendo na América e como a América está reagindo a essa agenda nefasta aí do globalismo que a gente trouxe também a semana passada com a eleição da Virgínia. Aos poucos a América aí mostrando que mesmo com essa agenda a todo vapor nos Estados Unidos, a América vai reagir e proteger aí os pilares da liberdade no Ocidente. Fiuza, seu comentário final, então. Eu sigo os relatores, Silvio. Perfeito. Eu também acompanho o relator.